Amém, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 1. O foco da exposição serão os versículos do 5 ao 11, porém nós leremos todo o capítulo. Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós somos gratos pela tua palavra, que nos instrui em todas as áreas da nossa vida e nos ensina a orar, Pai. Nós somos gratos por textos como estes, que nos mostram um modelo de oração, um modelo de como nos achegar ao Senhor, que nos mostra a quem temos que recorrer quando passamos por dificuldades. Deus Santo, nós cremos que estamos diante do mesmo Deus de Neemias, e é diante de Ti, Senhor, que nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração nessa manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor retire de nós qualquer conceito ou preconceito humano, e que a Tua palavra, a Tua verdade, seja gravada em nosso coração nessa manhã, trazendo em nós, Senhor, edificação, consolação, exortação e transformando-nos segundo a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto contém uma oração maravilhosa
que serve de modelo para todos nós. E para começar a pensar nesse texto, eu convido os irmãos a pensarem qual atitude que um médico tem, ou um paramédico, quando ele chega em algum acidente grave, onde tem uma vítima ou algumas vítimas ensanguentadas, às vezes com membros ali expostos, com fratura exposta. O que o médico faz primeiramente? Primeiramente, o médico ele tem que fazer um diagnóstico rápido para ver qual é a forma que ele tem que agir para que a vida dessa pessoa seja salva, para depois tratar de feridas que sejam mais superficiais ou menos vitais. Então o médico faz um diagnóstico e faz uma escolha para poder agir. Um texto que fala um pouco sobre esses primeiros cuidados do médico diz o seguinte: a prioridade em qualquer paciente que necessita de tratamentos de emergência é a preservação da vida, e para tal fim requer a avaliação rápida das lesões e a instituição de medidas terapêuticas de suporte, com a finalidade de tratá-las ou reduzir as complicações mais graves. Os demais passos a serem realizados requerem a avaliação inicial e inclui a triagem, a solicitação de exames de urgência e a aferição de sinais vitais. Esse é o procedimento de um médico quando ele se depara com alguém que está prestes a morrer. E isso tem uma semelhança com o livro de Neemias. O livro de Neemias nos traz um grande problema que estava acontecendo com Jerusalém, uma cidade que foi destruída, com um templo destruído, com poucas pessoas morando lá e que estavam passando por grandes dificuldades. E logo no começo desse livro, nós vemos que algumas pessoas vêm de Jerusalém, lá para a cidadela de Suzã, onde Neemias se encontrava, e Neemias pergunta como essas pessoas estavam lá. E diante da notícia que ele recebe, da situação calamitosa que eles estavam passando naquele local, ele mostra para nós quais são as prioridades que nós, na nossa vida cristã, temos de ter quando passamos por dificuldades. Neemias é um livro que trata sobre o tema de reconstrução, em vários aspectos. Mas nós temos que saber como reconstruir alguma coisa. E desde já eu pergunto aos irmãos, qual é a sua primeira atitude quando você recebe uma má notícia? Quando você passa por alguma dificuldade? Quando você sabe que um ente querido veio a óbito? Quando você sabe que perdeu o emprego? Quando você recebe a notícia do seu chefe que você foi despedido? E você sabe que você tem contas a pagar, que você tem responsabilidades? Quando você se depara com uma traição, seja de um cônjuge, seja de um grande amigo, como você lidar com isso? Qual é a sua prioridade? E nós veremos, meus irmãos, que a prioridade do cristão deve ser a oração. Essa deve ser a nossa primeira atitude. Antes de tomar qualquer outro passo, nós devemos orar. Mas essa oração não é qualquer oração. É uma oração que envolva adoração, que envolva confissão, que envolva ação de graças e confiança e que envolva a petição daquilo que nós queremos. E a primeira coisa que nós veremos é que a nossa oração deve conter adoração. Neemias, diante da situação que ele tinha, ele orou, ele chorou, ele jejuou e ele falou com Deus. Mas ele começa essa oração reconhecendo quem Deus é. Reconhecendo que Deus é um Deus grandioso, que Deus é um Deus todo-poderoso, que nunca falha, que Deus é um Deus que nunca erra, que Deus não tem plano B, que Deus não escolhe uma coisa e quando essa coisa dá errada, Ele pensa em outra coisa. Não, Deus é o Senhor todo-poderoso, que cuida dos seus filhos desde o início da humanidade. E Neemias reconhece também aquilo que Deus faz. Ele se lembra da aliança de Deus com Abraão, que era um homem que não era um judeu, era um homem que vivia em uma terra idólatra e que vivia em idolatria, mas que foi escolhido por Deus, e através da família de Abraão, veio toda a posteridade do povo de Deus. Neemias lembra da libertação do Egito, sabendo que aquele povo que passou aquele tempo no cativeiro havia sido liberto de tudo aquilo que eles haviam passado pelo povo do Egito. Neemias lembra também que esse Deus é um Deus santo e zeloso. O mesmo Deus que,
quando os filhos de Arão foram prestar culto e fizeram de uma forma desordenada, foram mortos pelo Senhor. Neemias lembra que ele estava falando com Deus Todo-Poderoso, Santo, que não recebe qualquer tipo de adoração, mas que recebe a adoração que Ele mesmo prescreveu para o seu povo. Depois disso, Neemias reconhece que está buscando o favor desse Deus que é infalível, o Deus que não tem sombra de variação, o Deus que não diz uma coisa hoje e outra amanhã. Nós somos acostumados a ouvir e a ver pessoas que falam uma coisa um dia e outra coisa outro dia. E hoje, com a era da internet, nós conseguimos ver as contradições. Pessoa que falou algo há pouco tempo atrás e de repente ela, não é que ela mudou de opinião, mas ela diz que nunca falou aquilo, sendo que tem vídeos mostrando que a pessoa falou aquilo. Deus nunca foi assim. Tudo o que Deus falou se cumpriu. Todas as promessas que Ele fez haviam se cumprido até aquele momento e Neemias sabia disso. Por isso é a esse Deus que ele recorre. Ele sabe da fidelidade desse Deus. Então a sua oração é repleta dessa adoração. E Neemias também reconhece que esse Deus é um Deus misericordioso. Um Deus que, mesmo conhecendo o seu povo e sabendo que o seu povo é um povo pecador, agia de misericórdia, perdoava o seu povo, gerava arrependimento no coração desse povo. Neemias se lembra que esse Deus é o mesmo Deus que providenciou maná no deserto todos aqueles anos que o povo passou lá, até chegarem na terra prometida. Nunca lhes faltou comida porque Deus os alimentava. Deus é aquele que fez jorrar água da rocha, e Neemias sabia disso. Por isso a oração dele era assim. Deus era inclusive o Deus que dava vitórias ao povo de Israel em guerras que eles iam de forma desigual com seus adversários. Algumas das guerras que o povo de Israel travavam com os filisteus eram guerras onde os filisteus, por terem o monopólio da confecção de armas, vinham armados e os israelitas muitas vezes não tinham condição, era um ou dois que tinham espadas para lutar contra os filisteus. Mas quando eles estavam debaixo da vontade do Senhor, o Senhor dava vitória a esse povo. Tudo isso é lembrado. E é diante desse Deus que Neemias ora dia e noite. Antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer alguma coisa a respeito daquilo que ele viu, sabendo, tendo o diagnóstico de que o problema era difícil demais para ele resolver, ele busca ao Senhor. Busca ao Senhor por um tempo, meus irmãos, de mais aproximadamente 4 a 5 meses. Porque se nós vermos aqui, o Neemias recebeu essa notícia no mês chamado mês de Quisleu, que se refere aproximadamente ao nosso calendário aos meses de novembro e dezembro. E quando nós olhamos o versículo 1 do capítulo 2 de Neemias, que é quando ele vai tomar uma atitude acerca do problema que ele viu, nós vemos que isso aconteceu no mês de Nissan, que diz respeito a mais ou menos março e abril. Durante esse tempo, Neemias esteve prostrado diante de Deus, esteve orando para que Deus pudesse abrir os caminhos e dar a solução para aquilo que eles vinham passando. Porque Neemias sabia que o problema era grande demais para que um homem resolvesse. E somente esse Deus, que havia feito tudo isso que já foi mencionado, seria suficientemente poderoso para libertar aquele povo de tudo que eles vinham passando. Por isso ele ora. E é interessante nós lembrarmos, meus irmãos, que Neemias não estava no meio dos escombros. Neemias não estava passando na pele pelo que aqueles irmãos estavam passando. Nós vamos ver mais para frente que Neemias estava dentro do palácio, vivendo uma vida de conforto. Mas ele se doeu da situação dos seus compatriotas, da situação da sua cidade, do seu país, da situação do templo, da situação religiosa do seu povo. Ele não conseguiu ficar indiferente. Tanto é que a pergunta que Neemias fez de como estava o povo, traz no texto original em hebraico uma ênfase de alguém que realmente está interessado naquilo. Não é aquele simples, tudo bem? Que você fala para a pessoa já esperando que ela fale, tudo bem. Torcendo para que ela fale isso para você não ter que estender a conversa. Não, ele realmente queria saber o que aquele povo estava passando. E diante daquilo ele orou, ele intercedeu por aquele povo.
Como eu falei, meus irmãos, Neemias é um livro que fala sobre reconstrução. E nós não reconstruímos aquilo que está em perfeito estado. Mas na nossa vida, pelo fato do pecado que infelizmente adentrou o mundo e atingiu a cada um de nós, todos nós temos alguma área que nós precisamos de reconstrução. E a reflexão que eu chamo os irmãos nessa manhã é: qual é a sua dificuldade, onde você precisa reconstruir a sua vida? Talvez seja na sua leitura bíblica, talvez seja na sua vida de oração, talvez seja no seu serviço a Deus, talvez seja no seu serviço mesmo, talvez seja algum relacionamento, onde você precisa de reconstrução. O nosso Deus é um Deus que reconstrói, nosso Deus é um Deus que arruma aquilo que está quebrado, nosso Deus é um maravilhoso Deus que destrói qualquer barreira que possa nos impedir de agirmos, de andarmos segundo a vontade dEle. Outra pergunta que eu faço aos irmãos: como nós oramos? Porque nós partimos do pressuposto que todo cristão ora, seja muito, seja pouco, mas a pergunta é: qual é o conteúdo da sua oração? Nós vemos aqui que Neemias orava baseado na palavra de Deus. Ele orava baseado no conhecimento que ele tinha do que o Senhor já tinha feito. Ele orava baseado no que o Senhor ainda iria fazer. Como nós oramos? Nós nos achegamos diante de Deus em adoração, como nós fazemos sempre no início do culto? Ou nós nos achegamos diante de Deus com uma lista de desejos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada ou o atendente da padaria, onde você pede 200 gramas de mortadela, 200 de presunto? Como você fala com Deus? O que você espera do Senhor? Meus irmãos, nós não podemos esperar de um pedreiro que ele faça o serviço de um jogador de futebol. Nós só pediríamos para um pedreiro fazer um gol numa Copa do Mundo se nós não soubéssemos que ele é um pedreiro. Quando nós não sabemos quem Deus é, nós pedimos coisas que vão de encontro à vontade de Deus, que são contra aquilo que o Senhor quer de fato. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, para que nós nos acheguemos a Ele com reverência, com temor, sabendo da santidade, da bondade desse Deus, mas sabendo também do poder que Ele tem em realizar aquilo que nós queremos. Por isso a oração é algo que nos traz, que faz com que o nosso coração se conforme ao coração de Deus. É diante disso que nós vemos na palavra de Deus dizendo que aquilo que nós pedimos ao Pai ao nome de Jesus será concedido a nós, porque quando nós estamos em conformidade com a vontade de Deus, a nossa vontade é como a vontade de Deus. Não significa que tudo que você pedir para Deus vai ser atendido, mas tudo que você pedir a Deus que estiver de conformidade com a vontade dEle, será atendido. Meus irmãos, nós nos compadecemos daqueles que têm sofrido. Esse é um tempo que nós podemos ver sobre isso. A pandemia, tantos desastres que nós vemos acontecendo no mundo, nós oramos pelas pessoas, de fato, sentindo muito pelo que tem passado as pessoas, ou nós já nos acostumamos pelo fato de vivermos num país que em qualquer emissora que você liga a televisão, no final da tarde você vê tragédia em cima de tragédia, filho que matou pai, pai que matou filho, e todas as coisas que nós vemos por aí, ao ponto de estarmos num país onde uma deputada foi acusada de ter mandado matar o próprio marido, e ter ficado muito tempo ainda no Congresso. E não só isso, essa deputada é chamada de pastora, e continuou durante todo esse tempo realizando cultos na igreja dela. Como nós agimos diante disso? Qual é o tipo de indignação que nós sentimos em relação a isso? Indignação de desejar o mal para uma mulher como essa? Ou uma indignação ao ponto de nos ajoelharmos diante de Deus e reconhecermos que na sua soberania o Senhor é suficiente para fazer qualquer coisa, inclusive de uma situação tão trágica, tão triste como essa?
e como várias outras que o nosso país tem passado em diversos aspectos. Quando as pessoas pedem oração para nós oramos ou nós mandamos aquela mãozinha assim do WhatsApp dizendo que vamos orar e esquecemos? Eu digo isso, meus irmãos, porque infelizmente algumas vezes pessoas pediram oração, eu mandei essa mãozinha, disse que ia orar, mas eu me esqueci. Mas o pior não é eu ter me esquecido, o pior é que eu não perdi o sono assim como Neemias perdeu. Eu realmente me esqueci. Por isso nós precisamos nos treinar, para que nós de fato oremos, para que nós reservemos um tempo no nosso dia para olhar os pedidos de oração e orar por isso, porque isso faz com que nós nos envolvamos de fato com essas causas. Paulo era alguém que orava pelas pessoas, ao ponto de nós vermos em Gálatas 4,19, ele dizer o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo já havia pregado o Evangelho e pregado o Evangelho para aquela igreja, mas alguns irmãos estavam se desviando e agregando coisas que não eram necessárias para a salvação. E muitos de nós provavelmente faríamos assim: esse não tem jeito, eu já orei, eu já falei com ele, mas ele não muda, não tenho mais o que fazer. Não era isso que Paulo fazia. Ele orava, Neemias orava, Paulo orava, mas o sublime exemplo que nós temos é o exemplo do próprio Filho de Deus, que intercedeu pelos seus discípulos, que intercedeu pelo povo, ao ponto de nós vermos em Mateus 9, 35 e 36, dizer o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus orava pelas pessoas. Nós devemos também orar pelas pessoas. E a nossa oração deve começar pela adoração, mas ela não para por aí. Ela deve conter confissão de pecados. Afinal de contas, meus irmãos, quando nós nos deparamos com Deus, nós vemos o exemplo na Bíblia de todos os homens que se depararam com Deus. Eles não olharam para Deus e falaram: e aí, cara, tudo bem, cara, lá de cima? Não era isso que eles faziam. Não era assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não era isso. Nós vemos o exemplo de Isaías, que quando se deparou com Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Essa é a nossa atitude quando nós adoramos o Deus verdadeiro. Você orar em adoração a Deus vai trazer a você convicção do tamanho de Deus e do seu tamanho. A comparação é inevitável. Eu sou um homem baixo, ao lado do pastor Maurício eu fico mais baixo ainda. É assim que nós nos sentimos diante de Deus. Nós somos muito pequenos perto de Deus. Isso faz com que o nosso coração seja humilde, com que nós pensemos que nós não merecemos nada. Deus nos deu muito mais do que nós precisamos e mais do que nós merecíamos. Muito mais. Então, mesmo que Deus não fizesse nada além da maravilhosa obra de salvação, nós teríamos que ser gratos por toda a eternidade, por tudo que o Senhor já fez. Mas mesmo assim, Ele ainda nos ouve hoje. E é por isso que nós confessamos o nosso pecado. E Neemias se coloca junto com o povo de Israel como pecador. Ele não se coloca à parte dos irmãos que cometiam pecados. Não, ele sabia. Como ele conhecia a Bíblia, ele sabia de todas as histórias bíblicas, de tudo que já havia acontecido. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, no tempo dos juízes. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos quantas atrocidades o próprio povo escolhido de Deus fez. Quantas vezes eles negaram ao Senhor. E isso não é uma exclusividade desses filhos. Por isso Neemias ora. E a confissão de pecados não é algo genérico. Deus, perdoa todos os meus pecados. Quais pecados? Meus irmãos, falar sobre os nossos pecados dói. Mas é através disso que nós somos curados. É quando nós falamos para Deus. Muitas vezes quando nós verbalizamos algo que nós fizemos ou que nós pensamos, aquilo soa tão pesado para a gente, porque de fato é pesado.
Mas nós só seremos tratados por Deus se nós confessarmos de forma específica: Senhor, me perdoa por isso, eu fiz isso aqui. Por vontade própria eu fui lá e fiz tal coisa, ou eu deixei de fazer tal coisa. A oração não é genérica, a oração é específica. Não somente de coisas muito feias, muito duras, mas também de coisas que a gente considera pequena. Como, por exemplo, qual é o horário que eu chego no culto ao Senhor? Qual é a reverência que eu trato a obra de Deus? Como eu me preparo para o domingo? Que horas eu durmo no sábado para que eu chegue no domingo bem, com a cabeça boa, para ouvir e apreender aquilo que eu estou ouvindo, e não somente ir lá na igreja como uma obrigação social? Nós temos que pensar como nós temos agido, como nós temos vivido diante desse Deus. Viver em pecado, meus irmãos, não combina com cristãos. Nós pecamos sim, é verdade, mas cada vez menos. Essa tem que ser a vida do cristão, essa tem que ser a nossa busca por santidade. Se você vive cometendo os mesmos pecados, se questione se de fato o Senhor Deus já entrou no seu coração. Porque quando nós somos crentes de fato, o Espírito Santo traz em nós arrependimento dos nossos pecados, e nós não conseguimos ficar calados. É o que Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos definhavam. Você precisa falar sobre isso. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque quando nós colocamos diante de Deus, nós somos perdoados. É como um prego que entra no seu pé e dói, e você sabe que tirar esse prego vai doer mais ainda, mas que se você não tirar, aquilo vai infeccionar e vai fazer com que você fique com o pé horrível. O pecado faz isso, ele te endurece, ele te torna hipócrita, ele faz com que você finja que está vivendo uma vida que você não está vivendo de fato, e se afaste de Deus cada vez mais. Por isso, confessemos os nossos pecados, até porque, meus irmãos, nós confessamos os nossos pecados diante de um advogado maravilhoso, que é Jesus. 1 João 1, do 8 ao 9 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está de braços abertos para aquele que se arrepende e busca Ele para uma mudança de vida. Portanto, busquemos ao Senhor dessa forma. E depois de adorar ao Senhor, de confessar os nossos pecados, a nossa oração se enche de gratidão a Deus que perdoa os nossos pecados e de confiança para fazer os nossos pedidos. Nesse momento, Neemias mostra a importância do conhecimento bíblico, que ele começa a narrar o que aconteceu com os antigos, como eles pecaram, e ele lembra quais foram as promessas que o Senhor havia feito a Moisés. Se vocês pecarem, vocês vão sofrer, mas, esse mais, meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos esse mais na Bíblia, e esse mais nos mostra as boas notícias. E aqui é mais um caso desses: mas se você se arrepender, onde você estiver eu vou te buscar e vou te trazer de volta, e vou te restaurar, e vou restituir em você uma vida de fato de santidade. Neemias lembrava disso, é por isso que ele ora com confiança. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que preferem orar do que ler a Bíblia, mas se você não conhece a Bíblia, qual é o conteúdo da sua oração? O que você fala para Deus? Por isso essas duas coisas andam inseparáveis. Não existe uma mais importante do que a outra. Elas se complementam e são o nosso alimento. Neemias começa lembrando essas promessas de Deus a Abraão, a Moisés, e depois disso ele fala: olha, Senhor, nós estamos aqui, nós somos teus servos, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, ouve a nossa oração, Senhor. Ele lembra que eles faziam parte desse povo que pecou sim, e que estava passando por tudo isso por conta do seu pecado, mas que agora arrependido buscavam o Senhor novamente, para que pudessem ser restaurados por Ele. E Deus restaura esse povo, assim como Ele nos restaura. Quando nós oramos,
quando nós buscamos a Deus em confiança, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus muda as situações da nossa vida. Pode não mudar especificamente aquilo pelo qual você vem orando, mas Ele muda a forma de você agir diante daquele problema. Por isso nós buscamos esse Deus. E é por isso que nós temos que buscar a esse Deus, cheios da palavra desse Deus. Jeremias 15:16 diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra de fato é o nosso alimento, meus irmãos. E quando nós não nos alimentamos no nosso corpo, quando nós deixamos de jantar, de tomar café da manhã, nós não funcionamos direito, nós ficamos com dor de cabeça, nós não conseguimos raciocinar muito bem. Assim é na nossa vida espiritual. Quando nós não nos alimentamos, nós também agimos conforme a carne. Nós damos as costas para aquilo que Deus já fez por nós e seguimos Adão e queremos voltar para o Egito e fazer as coisas da nossa vida antiga. Por isso nós precisamos diariamente buscar ao Senhor em oração, até porque a palavra é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne. Por isso nós devemos buscar ao Senhor. E por fim, meus irmãos, essa ação de graças e essa confiança serão a base para a petição. Nós vemos um modelo aqui na oração de Neemias muito parecido com o Pai Nosso. Neemias reconhece a grandeza de Deus, Neemias confessa os pecados, Neemias mostra a confiança no Senhor e depois ele pede ao Senhor. Neemias não deixou de fazer o pedido que ele queria fazer para Deus, mas depois de reconhecer quem Deus é e de reconhecer quem Ele era, os princípios da oração ficaram claros ali. E dessa forma ele volta ao pedido inicial. E qual era o pedido de Neemias? Para que Deus fizesse com que um homem fosse benevolente a ele. Mas quem era esse homem? Nada mais, nada menos do que o rei Artaxerxes. Meus irmãos, diante dos homens isso poderia ser um pedido impossível, porque nós sabemos que os reis, os imperadores da antiguidade eram homens muitas vezes cruéis, perversos, que não ouviam outras pessoas. Mas aí quando nós pensamos na oração de Neemias e lembramos que ele estava falando com o Senhor dos Senhores, quem é Artaxerxes perto do glorioso Criador de todo o universo? Diante do Criador do universo, Neemias tem coragem de fazer um pedido ao rei de Susã, a um simples homem, um simples mortal. Os Salmos 47, versículos 8 e 9 diz: Deus reina sobre todas as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Esse Deus era mais do que suficiente para converter o coração de Artaxerxes para ouvir o pedido de Neemias. Meus irmãos, e aí o final do versículo 11 tem uma informação que quando a gente não conhece o contexto bíblico, a gente acha estranho. Neemias fez uma oração tão bonita e ele termina dizendo assim, depois da oração: nesse tempo eu era copeiro do rei. O que isso tem a ver com essa oração tão bonita? Tem a ver que poucas pessoas tinham acesso ao rei naquela época. Poucas pessoas. Nós podemos ver isso através da história de Esther. Esther era a esposa do rei. E quando foi pedido a ela para que ela intervisse em relação aos judeus que seriam exterminados, ela tem medo porque ela, mesmo o rei sendo o marido dela, ela não poderia chegar para falar com o rei sem o rei chamá-lo. Ela, como esposa dele, se ele não estendesse o seu cetro, ela poderia ser morta simplesmente por ter entrado na presença do rei sem ser convidada. Meus irmãos, Neemias não, porque ele era copeiro do rei. Era um cargo de confiança, era alguém que estava dia a dia com o rei. Isso nos mostra a soberania de Deus que já estava agindo antes mesmo de Neemias fazer esse pedido para o rei. Neemias era alguém que experimentava o vinho antes do rei tomar. E alguns estudiosos dizem que
nesse tempo o copeiro era uma espécie de ministro, era realmente alguém importante, alguém de confiança do rei. Então, Neemias já teria essa barreira quebrada, porque ele poderia se aproximar do rei de uma forma muito mais fácil do que outras pessoas. Pensa, se era difícil para Esther chegar próximo do rei, por conta, se ele não tivesse chamado, imagina outra pessoa que não fosse a esposa do rei e quisesse chegar no palácio para falar com o rei sem ser chamado. Não era o caso de Neemias, ele poderia se aproximar e ele poderia falar com o rei. Então Deus já havia arquitetado um plano para que Neemias pudesse chegar e falar com o rei. E se você quer saber o que aconteceu com essa conversa entre Neemias e o rei, eu te encorajo a ler o livro de Neemias, para você ver o que Deus fez através dessa história. Mas trazendo para nós, meus irmãos, eu pergunto a você, qual é o seu pedido essa manhã? Será que ele é difícil demais para Deus? Eu sei que todos nós, geralmente, temos um pedido que é de bate-pronto na nossa mente. Quando você fala um pedido, vem aquele na cabeça. Algo que você vem orando há muito tempo, algo que você acha que é impossível, algo que você vê que nada muda no cenário em volta, que você ora e nada muda. Será que para Deus, o Deus que mudou o coração de Neemias não, do rei Artaxerxes, esse pedido é difícil demais? Será que a conversão de uma pessoa é algo impossível para Deus? Uma cura, uma mudança de postura, uma mudança de emprego? Qual é o seu pedido? Quanto tempo você já ora por esse pedido? Neemias orou meses por isso. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, a mãe de Agostinho, um grande doutor da igreja, que orou durante 30 anos pela conversão do seu filho. 30 anos. Quanto tempo você ora por esse pedido? Seja constante nessa oração. Não desista, porque Deus ouve o seu clamor. E mais do que isso, conforme você vai orando, o Senhor vai conformando o seu coração à vontade dEle. O que precisa ser reconstruído na sua vida? Eu já fiz essa pergunta, mas ela é muito importante. Meus irmãos, diziam que a pandemia traria reflexão às pessoas sobre o que vale a pena de fato, sobre o valor das coisas materiais perto de uma vida, mas infelizmente não é isso que nós temos visto. Porém, dentro da igreja, nós temos que ter sabedoria para olhar os tempos que são maus e entender, Senhor Deus, como é que eu preciso mudar para me aproximar mais de Ti? E por último, meus irmãos, o seu pedido não será feito diante de um rei que, se não estender o cetro para você, você pode morrer. O seu pedido vai ser feito diante de um rei que na cruz do Calvário morreu para que você pudesse, quando você quiser, se achegar a esse Deus sem ser fulminado. O seu pedido vai ser diante de um rei que estendeu o cetro de misericórdia para que você fosse perdoado de todos os seus pecados e para que você tivesse a vida transformada. O seu pedido vai ser diante de alguém que não somente se doeu da situação que outras pessoas estavam passando, mas resolveu por completo algo que só Ele poderia resolver, vertendo cada gota do seu sangue, para que hoje você não somente ouvisse uma mensagem, mas para que essa palavra penetrasse no seu coração ao ponto de dividir juntas e medulas. Por isso, creia nesse Deus, ore a esse Deus. Não existe nada mais importante do que se colocar diante de Deus e entender que Ele é suficiente para mudar qualquer situação, mas mais do que isso, Ele é suficiente para ser o Deus da sua salvação, hoje, amanhã e todos os dias da sua vida, até a eternidade. E é confiados nesse Deus que eu convido você a ficar de pé, para que nós, em resposta, cantemos gratos ao Senhor, que cuida da nossa vida e ouve as nossas orações. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos cantar.